Em nossas casas costumamos fazer a limpeza diária. Mesmo assim, de vez em quando, nós sentimos a necessidade de fazer uma limpeza geral, de lavar as paredes, o teto, os vidros, para tirar o mofo que foi se acumulando. A Quaresma é um tempo de purificação, um tempo propício para renovar nossa vida cristã e purificar nosso coração. Purificar nosso coração daquelas impurezas que foram acumulando ao longo do tempo. As leituras bíblicas tratam de 2 pontos fundamentais da religião dos judeus, a religião judaica: a lei de Deus e o templo, que com o passar do tempo também estavam precisando de uma purificação. Cristo, ele se apresenta como a nova lei e também como o novo templo. Na liturgia da palavra desse domingo, nós vemos na primeira leitura do livro do Êxodo, Deus entregando a lei num contexto de êxodo e num contexto de Páscoa. E ele entrega a lei como parte de sua aliança. É um momento fundamental na história da salvação. Deus se apresenta desde o começo para Moisés como o libertador. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Os 10 mandamentos, eles brotam do amor de um Deus libertador que, depois de ter libertado seu povo da escravidão material do Egito, queria agora libertá-lo também da escravidão moral, da escravidão das paixões desordenadas, da escravidão do pecado. Deus não deu as leis do Decálogo, dos 10 mandamentos, para serem um atentado contra a liberdade humana, pelo contrário, para que os homens fossem livres e respeitassem a liberdade dos outros. Os mandamentos, eles indicavam o caminho seguro para ser feliz e mesmo assim ser o povo da aliança, o povo colaborador de Deus no plano da salvação. Mas Israel não foi fiel a esse compromisso. Muitos abusos, muitos desvios esvaziaram o verdadeiro sentido do Decálogo, dos 10 mandamentos. Era necessário restaurar a antiga lei, era necessário completá-la, aperfeiçoá-la, sobretudo no sentido do amor e da interioridade, libertando a lei de todo e qualquer formalismo. Precisava então de uma nova aliança, uma nova lei. É o que Cristo então vem realizar. Ele diz: não vim suprimir a lei, mas vim completar, vim aperfeiçoar. Cristo é a nova lei. Cristo é a lei do amor. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele afirma que seu projeto de salvação passa pela morte na cruz. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz de Cristo pode parecer loucura e sinal de fraqueza para muitas pessoas. Mas Deus transformou a cruz, Deus transformou o sofrimento no patíbulo da cruz em sabedoria, em caminho de salvação. Por isso, ao contemplar a cruz, contemplamos o mistério de um Deus que se humanou e foi até o máximo do humano, até a morte e morte de cruz, para nos dar a salvação. Jesus, no Evangelho segundo João, se apresentou como esse novo templo. Se olharmos para os judeus, o templo era um lugar muito sagrado, muito especial. O templo começado a construção com Davi e tendo o seu término com Salomão, era o lugar especial, era o coração de Jerusalém. Todo judeu devia ir ao templo ao menos uma vez por ano para oferecer um sacrifício a Deus. Essas ofertas para os sacrifícios faziam girar muito dinheiro ali no templo e provocavam abusos
provocavam exploração. O gesto, entre aspas, violento de Cristo não é apenas zelo de purificação do templo. É anúncio da abolição daquele velho templo e daquele culto ali celebrado. O antigo templo já tinha concluído sua função, já tinha acabado. Surgirá agora um novo templo. Não um templo construído de pedras, construído por mãos humanas, mas o lugar da presença viva de Deus, o próprio Jesus Cristo. Passamos do templo de pedra, que é um projeto de Davi, como eu disse, realizado por Salomão, ao templo sonhado pelos profetas, fonte de vida e de luz para todos os povos. Então nós passamos de um projeto ao outro para chegar ao Senhor ressuscitado, o templo verdadeiro em que Deus manifesta a sua glória em favor de todos os homens. Caminhamos todos para um templo definitivo, que se identifica com o mundo inteiro, quando esse se converte em casa do Pai, isto é, a casa onde todos os homens se reconhecem irmãos. Jesus nos convida a sermos templo no qual está presente Deus, e nele se oferece um verdadeiro culto em espírito e em verdade. Qual o templo que nós devemos purificar? Nosso coração deve ser um sinal de Deus para os irmãos. Nossas comunidades devem dar testemunho da vida de Deus. A igreja deve ser casa de Deus, onde as pessoas podem encontrar a proposta de libertação e de salvação que Deus oferece a todos. O culto que Deus aprecia deve ser uma vida vivida na escuta de suas propostas e também traduzida em gestos concretos de solidariedade, de doação, de entrega, de serviço, de humildade. Jesus purificou o templo de seus profanadores e nos convida a purificar também o templo de nosso coração. E eu gostaria de te perguntar, qual a nossa atitude diante da lei de Deus? É uma cerca que nos prende ou um caminho seguro para uma vida feliz? Qual o respeito que temos na casa de Deus antes, durante e depois? Se Cristo voltasse hoje em nossas igrejas, o que ele encontraria? Quem deveria expulsar Jesus Cristo com um chicote na mão? Ele expulsaria quem? Meu irmão, minha irmã, a campanha da fraternidade nos lembra outro templo sagrado profanado pelo orgulho religioso que levanta muros, que produz divisões. Cristo deseja a sua igreja unida, num só coração e numa só alma. Essa celebração deve nos levar a refletir sobre o espírito com que vivemos a nossa religião, diante da lei de Deus, nas práticas religiosas de nossa religião, mas também no respeito à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana. Só assim o nosso culto será realmente um culto agradável a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.